Meus alunos e alunas, trazer mais esse vídeo para vocês agora, mostrando para vocês como nós tratamos a resolução dessas equações de segundo grau. Nós já vimos que as raízes de uma equação são aqueles números que tornam, né, aquela igualdade verdadeira. Então nós já fizemos aí por tentativas, né, um exemplo lá daquele cálculo do valor do x, que media a largura e o comprimento da piscina. E agora a gente vai aprender a resolver essas equações do segundo grau para não fazer as tentativas, né? Não fazer tentativas, já usar uma maneira algébrica, né? Conhecida não só por nós aqui, professor e estudante, mas por todo mundo que quer resolver a equação do segundo grau de forma mais rápida, aprender essas estratégias, né, de como resolver, de como encontrar essas raízes. Então, aqui na primeira situação, a gente encontra aqui no início, dizendo o seguinte, resolvendo equações do segundo grau, vamos estudar a resolução de equação do segundo grau, considerando que uma das raízes, as raízes, quando existirem, pertencerão ao conjunto dos números reais. Essa palavra aqui para vocês, vamos lembrar o que significa, né? O conjunto dos números reais simbolizado na matemática pela letra R, e lembrando que os reais ele contém, né? Os reais ele contém os conjuntos inteiros, todos os números inteiros, também contém os naturais, também contém os racionais. Então, esses três conjuntos juntos, ele compõe aqui o conjunto dos números reais, ou seja, os reais contêm esses três conjuntos numéricos. Então, quando falar aqui de raízes reais, é porque esses valores da incógnita podem assumir qualquer valor, e esse valor é um valor real. Se bem que nós temos em algumas situações que aparecem raízes, que são raízes que nós chamamos de raízes complexas, mas que nós não iremos falar isso para vocês agora no ensino fundamental, né? Geralmente é um conjunto dos números complexos que vocês verão aí no próximo ano, né? Tá certo? Então vamos aqui analisar, quando nós vamos resolver a equação, nós temos situações como estas, que eu tenho uma equação desse formato, ax ao quadrado mais c. Veja que a gente, lembrando ali da forma genérica das equações, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, se eu for comparar esta equação ax ao quadrado com essa, veja que não tem, nesta equação, não tem o termo b, né? Não tem o termo que tem o coeficiente b, não tem o bx, né? Tá certo? Então, ela é uma equação incompleta. E quando nós tivermos equações incompletas, a maneira de resolver ela, existe uma forma mais simples, né? Ao invés de nós usarmos a forma resolutiva, você pode usar esses procedimentos, essa maneira de trabalhar algebricamente com a equação, e você descobrir o valor da incógnita, né? Descobrir a raiz. Então aqui a mocinha está dizendo o seguinte: quando uma equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, com a diferente de zero e c diferente de zero, admite raízes reais e elas são opostas, né? Isso aqui é um conceito novo para vocês, né? Quando você tiver a ausência do coeficiente b, ou seja, se o b for igual a zero, e você vai ter raízes reais e elas serão opostas. Por exemplo, se uma der um valor menos 5, a outra vai ser mais 5, né? Se uma tiver o valor menos 10, a outra vai ser mais 10, né? São raízes opostas. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo, né? Nós temos aí o exemplo dessa equação, x ao quadrado menos 64 igual a zero. Como é que a gente resolve a equação desse tipo? Veja aqui, ó.
Considere, por exemplo, esta equação. Ela é uma equação do segundo grau incompleta, né? Como já foi dito, falta o B é igual a 0, adicionando 64 a ambos os membros da equação temos. Então veja que a maneira de fazer, a maneira de resolver, é usando os princípios, né? O princípio aditivo. Aqui no caso, a gente vai adicionar ao primeiro membro da equação. Veja que o primeiro membro é x² menos 64. A gente vai adicionar aqui mais 64. E lá no segundo membro que tem 0, a gente vai adicionar também o mesmo valor, 64. Esse valor 64, ele é uma forma estratégica porque você vai adicionar um número que possa cancelar com o valor que já está ali. No caso aqui eu tenho menos 64, eu adicionei mais 64 aos dois membros, com o objetivo do primeiro membro ficar só o x², porque esse valor aqui com seu oposto dá 0. E 0 mais 64 eu tenho 64. Quando eu chego aqui, a gente faz essa pergunta, né? Quais números, ou qual número que é elevado ao quadrado seja igual a 64. Então, para isso, você vai transformar a potência na raiz, vai ficar x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. E tirando a raiz quadrada de 64, é o número que a gente tem aqui dois valores, o menos 8 e o outro valor é igual a gente diz mais 8, né? Então, esses dois valores são as raízes dessa equação. O que que diz aqui? Agora encontramos os números que é elevado ao quadrado resulta de 64. Aí eu tenho aqui menos, né? A raiz quadrada de 64, é isso que nós fizemos aqui, ó. Ou x igual a raiz quadrada de 64, eu tenho menos 8 e mais 8. Então, veja que eu tenho duas raízes, menos 8 e mais 8, e elas são raízes opostas, né? Lembrando que isso vai acontecer sempre que eu tiver uma equação onde o termo b não exista, né? Onde o termo b seja igual a 0. E aqui tem mais exemplos feitos, quero comentar aqui rapidinho com vocês, ó. Veja que eu tenho aqui a mesma situação, olha. Veja que o A aqui é igual a 1, e que o C, né, é igual a 9, que aqui eu teria que, primeiramente, igualar isso aqui a 0, do jeito que eu estou falando, que eu teria assim, x² menos 1, aí eu teria menos 8,61. Isso aqui é igual a 0. Então, pelo que eu estou querendo dizer para vocês, eu teria x² menos 9,61. Isso aqui é igual a 0. Então, veja que é o mesmo caso dessa equação aqui de cima. Está faltando o termo b. Então, de forma conveniente, aqui nós adicionamos com mais 64 nos dois membros, porque eu quero isolar o x sozinho. Então, comparando com esse, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo número, menos 9,61, e vou adicionar o oposto dele aqui, tanto no primeiro membro quanto no segundo. Então, como é que fica? Fica x² menos 9,61. Aí eu vou adicionar aqui mais 9,61, vocês estão vendo? Igual a 0 mais 9,61. Então, no primeiro membro aqui, isso aqui vai dar 0, vai ficar só o x² igual a 9,61, que é exatamente o que está aqui, ó. Porque aqui eu estou explicando para vocês como é que isso foi feito, né? Então, aqui você vai transformar a potência na raiz, vai ficar x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9,61. E a raiz quadrada de 9,61 tem dois valores. Tem um valor que é positivo. Aqui, tirando essa raiz, vai ser 3,1. Tá certo? 3,1.
Então aqui vai ter dois valores, o valor x, que a gente chama x1, menos 3,1, e o outro valor, que é o oposto dele, mais 3,1, tá certo? Então veja aí que de forma estratégica nós resolvemos essa, parecido com essa outra. Aqui na letra B, veja uma coisa interessante, ó. Você tem x ao quadrado mais 9 igual a 0. Então, pelo que nós já fizemos, para isolar o x, eu vou adicionar menos 9 aos dois membros, né? Então, eu teria x ao quadrado mais 9, menos 9 desse lado. Lá do outro lado eu tenho um 0, também vou botar menos 9. Só que agora, veja que quando eu adicionar o menos 9 com mais 9 dá 0, e aqui eu tenho 0 menos 9, eu tenho menos 9. Então, se eu for fazer assim, ó, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. E nós não temos raiz quadrada de número negativo. É por isso que aqui diz assim, ó, como não existe um número real que elevado ao quadrado resulte menos 9, essa equação não tem raiz real. Ela vai ter raiz, mas é uma raiz complexa, né, que é um conjunto que a gente vai trabalhar com vocês no próximo ano, tá certo? Então, resumindo, nós não vamos ter raiz quadrada de número negativo, tá bom? E aqui tem as observações que vocês pudessem lembrar, ó, usando o símbolo mais ou menos para representar que algo pode assumir dois valores opostos. Por exemplo, mais ou menos 7, menos 7 ou mais 7. Outra informação, as equações de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0 apresentam sempre duas raízes reais opostas, ou elas não têm raiz, como aqui esse exemplo que nós fizemos agora. E outras observações, a equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a 0 tem sempre duas raízes reais iguais, tem sempre duas raízes reais igual a 0, tá certo? Que são observações importantes aí para vocês, tá bom? E aqui, nós chegamos agora, quando uma equação tiver a ausência do termo C. Aquela primeira tipo de equação é quando tem a ausência do termo B. Aqui, quando tiver a ausência do termo C. Então, observe aqui, ó. Vamos aprender a resolver a equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com este c igual a 0. Então, se o c for igual a 0, ele vai desaparecer aqui, né? Então, vai ficar só o ax ao quadrado mais bx igual a 0. Então, está aqui um exemplo aqui, ó. Então, ela vai ficar assim, ax ao quadrado mais bx igual a 0. E aqui tem um exemplo de uma equação desse tipo, né? Eu tenho aqui ela, 5x ao quadrado mais 6x igual a 0. Então, veja que não tem o termo, C. Então, a equação desse tipo, veja como é que a gente resolve. Ó. Como o produto dos fatores x e x vezes 5 mais 6 é 0, pelo menos um deles é 0. Assim, x igual a 0 ou 5x mais 6 igual a 0, você vai encontrar o valor da outra raiz. Uma delas é 0 e a outra você calcula fazendo aqui dessa maneira. Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa aqui nesse caso, quando você tiver a equação faltando o termo C, é você colocar esse fator comum em evidência. No caso aqui, o fator comum, ou seja, o termo que está aqui, o fator comum vai ser o x. Ó. O x está tanto nesse primeiro termo quanto no segundo. Então, você bota ele em evidência. Colocar ele em evidência é dizer assim, ó, x vai multiplicar o 5x mais 6 igual a 0, certo? Então, como o produto do x por x vezes 5 mais 6 é igual a 0, tem duas possibilidades. Ou esse x aqui é igual a 0, aí aqui você já encontra o valor de uma das raízes, que é o 0, ou você pode ter a outra, 5x mais 6 igual a 0.
Então aqui você tem uma equaçãozinha do primeiro grau, você resolve ela, né? Você vai fazer 5x, aí você leva o menos 6 aqui para o outro lado, né? Pelo princípio aditivo, e menos 6 dividido por 5. Então tem duas raízes, uma raiz x1 é 0 e a raiz x2 é menos 6 quintos, tá bom? Então aqui tem mais exemplos, né, de outras equações. Quero fazer aqui com vocês, para que vocês possam entender. Ó. Veja que o exemplo A, nós temos aqui 4y ao quadrado mais 2y igual a 0. Então, aqui não tem o termo C. Então, veja que eu posso colocar aqui o 2y em evidência. Eu tenho 2y, aí você abre um parênteses e vai multiplicar 2y mais 1 igual a 0. Isso aqui significa que nós estamos... observe que esse 2y ele também está aqui, porque esse 4y ao quadrado ele é a multiplicação de 2y vezes 2y mais 2y. Então, essa expressão aqui, eu posso ver ela desse jeito. Ó. Então, quando eu colocar esse 2y em evidência, aqui só fica 1, que é esse aqui. Ó. E esse aqui vai ser, eu coloco 1, porque a rigor você divide cada termo pelo fator comum. Então, aqui, se eu dividir esses dois termos por 2y, vai ter como quociente 2y. E dividindo 2y por 2y dá 1. Então aqui a gente faz o mesmo procedimento, diz que 2y é igual a 0, então aqui o y vai dar 0. E a outra situação é você fazer 2y mais 1 igual a 0. Você vai dizer isso e dizer que 2y igual a menos 1, que o y é menos 1 sobre 2. No caso aqui é menos meio. Tá certo? E agora vem aqui um outro exemplo, que já está feito aqui também. Ó. Vamos determinar as raízes dessa equação. Veja que aqui também está faltando o termo C. Então aqui, ó, quem é fator comum é o Z. Veja que a letra Z ela está aqui fora do parêntese. E aqui vai ficar ó, esse termo, que a rigor a gente faz isso. Você vai pegar ali o menos 5z ao quadrado, você vai dividir por z, que é o fator comum. Então, este menos 5 dividido por 1 dá menos 5. E z dividido por z, você tem, né, uma divisão de mesma base, vai ficar z, e 2 menos 1 igual a 1. Por isso que fica aqui, entre o parênteses, menos 5z. E menos 0,2z dividido por z só fica menos 0,2. Então, você diz a mesma condição, que este z aqui é igual a 0, ou esse que está dentro do parênteses igual a 0. Igualando esse aqui a 0, você tem, ó, leva esse aqui para o segundo membro, vai ficar mais 0,2 dividido por 5, vai ser igual a menos 0,04. Então, tem duas raízes, z igual a 0 e z2 igual a menos 0,04. Esse valor aqui que vocês estão achando meio estranho, é que foi dividido, porque quando você fizer essa parte aqui, vai ficar assim, ó, menos 5z igual a 0,2. Então, fica z é igual a 0,2 dividido por 5. E para dividir 0,2 por 5, vocês vão fazer o quê? Vamos lembrar aqui, ó, 0,2 dividido por 5. Que você tem uma casa decimal, você vai igualar, bota aqui mais um zero. Então, é como se você fosse dividir 2 por 50. Então, se eu vou dividir 2 por 50, na parte inteira fica vazia. Aí eu transformo esses 2 inteiros em 20 décimos. 20 dividido por 50 não vai ter nada na parte decimal. Então, fica vazio também. Aí você transforma os 20 décimos em 200 centésimos. E dividindo 200 centésimos por 50 vai ser igual a 4. Ou seja, 4 vezes nada, 4 vezes 5, 20, né? Isso aqui dá uma divisão exata. É por isso que fica aqui esse menos 0,4. Então, fica aqui a explicação de mais esse conteúdo.
Espero que os colegas, as colegas tenham entendido, e vamos agora para a resolução das atividades, ok?